Fala galera gremista, aqui é Wagner Romero falando de Grêmio nada mais, e o assunto do vídeo de hoje é o Wendel, o lateral esquerdo, que foi revelado pelo Londrina. O Grêmio contratou ele já ainda bem novinho, teve 6 meses aqui brilhantes no Grêmio, foi vendido para a Europa, para o Bayer Leverkusen na época, depois foi para o Porto, está lá fazendo sucesso no Porto, chegou à seleção brasileira e agora em fim de contrato ele assinou com o São Paulo. São Paulo agora negocia com o Porto para ver se consegue antecipação da saída, né, do Wendel lá do Futebol Clube do Porto. A questão que está aí pegando muito, né, que muita gente está se manifestando em redes sociais, foram lá no perfil do Wendel no Instagram, ofender, etc., traidor, aquela coisa toda, é a seguinte, e aqui eu já me antecipo porque acho que foi o ano passado, o ano retrasado, acho, não lembro. Quando o Cebolinha foi anunciado pelo Flamengo, o Cebolinha fez aquela brincadeira do agora eu sou Mengão, que faz clara alusão à situação do Ronaldinho, quando se apresentou, quando foi, em vez de vir para o Grêmio, foi para o Flamengo, aquela coisa toda, e eu falei sobre a questão de ingratidão, de falar, e aquele vídeo, que é o vídeo que mais bombou aqui do canal, ele criou um hate incrível que as pessoas acharam que eu estava falando mal do Flamengo, que ele podia jogar onde quiser, e não era essa a questão do vídeo. E a mesma coisa agora a questão do Wendel. O Wendel pode jogar onde ele quiser, mas não fica falando. O Wendel, desde que saiu do Grêmio, em tudo que é lugar, rede social, entrevista, tudo, ele sempre fala que quando ele saísse da Europa, o time que ele jogaria era o Grêmio. E agora existe a real oportunidade de ele jogar no Grêmio e ele vai jogar no São Paulo. E aí, muita gente comparando o Alex Telles e tal. Do Alex Telles eu nem falo mal, porque o Alex Telles ele sempre demonstrou gratidão, óbvio, pela passagem dele pelo Grêmio, jogador revelado pelo Juventude, mas ele nunca falou que quando voltasse da Europa ele jogaria no Grêmio. Pelo contrário, eu acho que foi na primeira vez que ele foi no assado do Duda Garbi, ou numa outra entrevista, não me lembro, ele foi perguntado se ele jogaria no Inter, e ele falou que jogaria. Que ele ouviria uma proposta do Inter porque o pai dele é colorado, a família dele só tem colorado e tal. Então ele nunca deixou essa situação de ficar falando, de se criar uma expectativa sobre um retorno dele. Aí a gente vem, por exemplo, um caso que deu errado, o Douglas Costa. O Douglas Costa sempre falou em tudo que é lugar que quando ele voltasse da Europa ele jogaria no Grêmio e que a questão de dinheiro não seria problema porque ele já estaria bem. E ele cumpriu essa parte, ele voltou para o Grêmio ganhando muito menos que ganhava na época na Juventus. A passagem dele foi um terror, o que ele fez aqui foi uma molecagem, mas enfim. E outro cara que também as pessoas criticaram em certo momento foi o Lucas Leiva. O Lucas Leiva, quando veio pro Grêmio, ele sempre falou sobre a questão de retornar para o Grêmio. E quando ele retornou para o Grêmio, ele tinha a proposta do Botafogo, mais do dobro do salário. Botafogo na Série A, já sendo o SAF, e o Grêmio na Série B. E o Lucas Leiva aceitou ganhar menos da metade do que o Botafogo ofereceu para vir, de fato, cumprir o que ele falou que era jogar no Grêmio. Depois aconteceram as situações, ele até termina ali a Série B com o Grêmio, e depois acontece a situação dele do problema cardíaco, e ele tem que abandonar a carreira, e depois colocou o Grêmio na justiça, que o Grêmio deixou de pagar ele, tinha uma questão de seguro lá, e aí está no direito dele, e as pessoas ficam falando mal dele por causa disso. Mas ele cumpriu a palavra dele. Então, a questão do Wendel para mim é muito simples. O que a boca fala, o paga. E é isso que está acontecendo, o que aconteceu com o Wendel. Ele falou que faria, acontecia, chegou na hora, não fez. Ah, mas o São Paulo vai pagar 1,5 milhão por mês, o Grêmio só pode pagar 800, 900, não interessa. Então não fica de papinho. Pode jogar onde quiser, não estou falando mal de São Paulo, de qualquer outro clube que ele fosse jogar. Não fica fazendo promessa, iludindo a cabeça do torcedor. E isso também é para o torcedor aprender. O jogador gosta de dinheiro. Amor pelo Grêmio, quem tem é eu e é tu. O resto não conta com isso. Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais. Feito.